aula de hoje nós vamos listar os efeitos promovidos pelo alta frequência e vamos perceber também que esses efeitos eles são desencadeados pelo campo eletromagnético, pelo plasma e pela formação do ozônio. Vamos lá para a gente aprofundar em cada um desses efeitos promovidos. A aplicação do alta frequência na superfície da pele vai levar à formação do ozônio. O ozônio, por sua vez, ele é super conhecido pela sua propriedade bactericida, mas hoje a gente vai ver também outros efeitos promovidos pelo ozônio. O ozônio é uma substância super instável e ele vai se decompor muito rápido. Essa decomposição vai gerar o oxigênio atômico nascente, que é um dos principais responsáveis pelo efeito bactericida do ozônio. E antes de continuarmos, deixa eu dar um aviso que eu acabei esquecendo, é bem rapidinho. Você vai perceber que em algumas aulas tem recortes, fotos de artigos científicos. Os artigos científicos que podem ser compartilhados, eu vou compartilhar com vocês e vocês vão encontrar eles em materiais complementares dos cursos. Mas tem outros artigos que eles não permitem compartilhamento, por conta disso eu não vou poder compartilhar. Mas fica, o nomezinho para que vocês consigam ou tentem, buscar e comprar para poder adquirir o artigo que você achar importante, que você quiser ler ele, de forma mais aprofundada e não tem aqui, certo? Então, os que puderem ser compartilhados, nós iremos compartilhar com vocês. Vamos lá para a aula. Os efeitos bactericida e antissépticos são os principais efeitos promovidos pelo alta frequência e ele está relacionado à formação do ozônio. O ozônio, por sua vez, é uma molécula super instável e essa instabilidade faz com que o ozônio ele se decomponha muito rápido e nessa decomposição vai ter a formação do oxigênio atômico. Esse oxigênio atômico, como ele é muito agressivo, ele vai conseguir promover a lise, a quebra da membrana dos agentes. E com isso a gente vai fazer com que os micro-organismos eles morram, porque a membrana deles foi lesionada. E isso não acontece só com as bactérias, isso acontece também com parasitas como oxúrio, ascarídeos e a tênia, com a eficácia já comprovada. Então, a gente tem estudos científicos mostrando a eficácia da utilização do alta frequência em parasitas também, não só em bactérias. Normalmente, a gente associa o efeito bactericida por conta da limpeza de pele e da acne, que é um tratamento que a gente faz muito na área da estética. Então, como na acne a gente tem um processo, gerado por conta de bactérias, a gente associa mais o alta frequência ao efeito bactericida, mas ele também consegue ter uma eficácia muito boa em parasitas. Além de ser eficaz com parasitas e bactérias, o alta frequência também é um excelente fungicida. Em seu estudo, Iga e colaboradores fez uma cultura de Candida tropicalis, onde obteve 90% de eficácia. Em seu estudo, Kelly e colaboradores relata a eficácia do alta frequência. Ele é tão eficaz quanto um álcool 70 para a desinfecção e também na redução significativa do Staphylococcus aureus. Ainda falando dos benefícios gerados por conta da formação do ozônio, o alta frequência ele também é cicatrizante e analgésico. Ele consegue acelerar a cicatrização de feridas, melhorar o processo de epitelização, sempre da periferia para o centro. Então, a reptilização ela ocorre muito melhor quando a gente utiliza o alta frequência por conta do ozônio. E analgésico também, então tem estudos mostrando, que pessoas foram submetidas à lavagem com ozônio e essas pessoas elas relataram uma sedação, ficou mais fácil elas ficarem em repouso e a sua recuperação. Claro que quando a gente fala, de uma pessoa que teve uma lavagem com ozônio ou então a utilização, da ozonioterapia, a gente vai ter os efeitos do ozônio muito mais potencializados do que o efeito do ozônio produzido pelo alta frequência. Porque esse ozônio, ainda que traga resultados e traga efeitos positivos para a gente, ele é feito em uma concentração menor, é feito de forma mais localizada. Então, é importante que a gente entenda que esses efeitos, eles ocorrem, A gente teve a geração do ozônio e, por conta disso, esses efeitos, eles também vão ser presentes, mas não podemos, comparar com o efeito de uma ozonioterapia, por exemplo, certo? Então, é importante a gente entender a diferença e conseguir mensurar. Com alta frequência, a gente consegue essas melhoras, conseguimos, mas não
em um grau em que a gente vai conseguir com a utilização, com a aplicação da ozonioterapia, por exemplo. Saindo um pouquinho do ozônio e falando agora sobre o campo eletromagnético, a gente vai começar a entender o efeito térmico promovido pelo alta frequência. O nosso corpo possui estruturas orgânicas que contêm moléculas neutras. São moléculas chamadas de dipolos. São moléculas onde as cargas internas elas estão dispostas assimetricamente. Um exemplo disso é a água. A água, o que acontece? A carga negativa da água vai estar no oxigênio. Então, aqui ó, em azul nós temos a molécula de oxigênio, certo? E em vermelho nós temos o hidrogênio. Então, a água é H2, né? Então, eu tenho duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Como é que vão estar essas cargas? Aqui no caso da água, essas cargas negativas elas vão estar todas aqui ó, do lado do oxigênio. E as cargas positivas elas vão estar do lado do hidrogênio. E aí, quando essa estrutura ela é submetida a um campo eletromagnético, esse campo eletromagnético vai fazer com que essas cargas elas se movimentem para lados opostos. Então, onde estava a carga positiva vai vir, né? Vai trocar com a carga negativa e a carga negativa vai trocar de posição com a carga positiva. Então, isso vai ficar acontecendo. Então, essas cargas elas vão começar a se movimentar. Como no alta frequência nós temos uma corrente que ela é alternada, a polaridade da corrente ela vai estar alternando. Então, eu tenho uma corrente positiva, ora eu tenho uma corrente negativa, então a polaridade dessa corrente vai ficar se movimentando. Isso vai fazer com que os dipolos, essas moléculas, né, que vão ficar também se movimentando, elas oscilem muito mais rápido, porque elas vão ficar se movimentando a depender da polaridade daquela corrente. Então, qual é a polaridade da corrente? Aí fica, né, naquele vai, vem de troca de polaridade. Isso faz com que a gente consiga transformar a energia eletromagnética em calor. Então, a gente consegue gerar calor por conta, né, do atrito, da movimentação dessas moléculas. Que é o famoso efeito Joule, que é justamente a conversão de energia elétrica em calor por conta das colisões ali entre elétrons e os átomos. Um outro ponto que vai também favorecer ao efeito térmico é a formação do arco voltaico. Então, quando o arco voltaico ele é formado, a gente consegue fazer com que a energia ela se transforme em calor sobre a pele. E apesar desse efeito térmico ele ser brando, é bem pouquinho, né? Quando a gente fala de alta frequência, a gente consegue melhorar de forma localizada o metabolismo, a oxigenação e também eliminar dióxido de carbono. Sempre que a gente pensar em um recurso que promova um efeito térmico, que aumente a temperatura local, a gente precisa pensar em vasodilatação. Então, aumentou a temperatura local, logo a gente vai promover também a vasodilatação desses vasos. Com a vasodilatação dos vasos, a gente pode ter também uma hiperemia, que é uma vermelhidão. Então, se eu aumentei o calibre do vaso, aumentei o fluxo de sangue, logo possa ser que a gente, a depender, né, de como foi essa vasodilatação e esse fluxo, a gente consiga visualizar uma hiperemia na pele. Aí, com isso também, né, a gente vai ter o aumento da circulação periférica local. Então, o sangue, né, tá circulando mais naquela periferia, maior oxigenação e maior nutrição. Então, se a gente aumenta o calibre do vaso, a gente faz com que passe mais oxigênio e passe mais nutrientes para aquele tecido, para aquela célula. Agora, quando a gente fala, né, de alta frequência, esse efeito térmico ele é pequeno, ele é relativamente muito baixo. E ele vai acontecer em uma intensidade mais alta e também com um tempo maior de aplicação. Então, se a gente passar o alta frequência rápido com a intensidade menor, a gente não vai ter tanto esse efeito técnico manifestado. Mas se a gente passa, né, com a aplicação, aplica um tempo maior e coloca uma intensidade maior, a gente vai ver
esse efeito de forma mais intensificada. Mesmo assim, não é um efeito térmico comparado, por exemplo, a uma máscara térmica, a uma manta térmica. Não é esse efeito tão intenso assim, mas tem ali um efeito térmico que a gente pode observar e pode trazer, né, todos esses resultados positivos. O alta frequência melhora também o trofismo dérmico. Trofismo dérmico significa nutrição e desenvolvimento saudável do tecido. Isso por conta da ação bactericida. Então, se a gente consegue controlar a quantidade de bactérias ali que vão interferir negativamente para o nosso organismo, a gente vai conseguir fazer com que o desenvolvimento desse organismo, desse tecido, ele seja melhor. Então, seria essa ação, quando a gente fala, né, de trofismo dérmico, que o alta frequência proporciona. Como a gente vai eliminando, né, micro-organismos que vão interferir na nutrição e no desenvolvimento do tecido, a gente consegue ter esse resultado, né, melhor. Então, a gente melhora o trofismo da pele. E a gente sempre volta para o ozônio, né? Então, o ozônio, ele também vai agir diretamente na nutrição das fibras nervosas e uma ação reflexa, né? Como consequência disso, a gente consegue melhorar a revitalização e também as trocas que vão ocorrer entre os tecidos. O alta frequência também proporciona um efeito anti-inflamatório. Só que esse efeito anti-inflamatório ele está associado à inflamação em solução de continuidade, em feridas abertas. Isso que significa isso. Então, ele vai ser um bom anti-inflamatório para feridas abertas, porque nesse caso, né, pode ter presença de germes, de bactérias, e o alta frequência vai inibindo, né, essas bactérias, esses fungos, esses vírus, e como consequência disso a gente consegue amenizar o processo inflamatório. Além disso, uma outra justificativa para o efeito anti-inflamatório do alta frequência é o aumento do fluxo sanguíneo. Se eu aumento o fluxo sanguíneo, lembra que a gente promove uma vasodilatação? Então, se eu promovo vasodilatação, aumentei o calibre do vaso, vai passar mais sangue, vai passar também mais células de defesa que vão ser direcionadas para aquele local. Então, a gente aumenta a quantidade de células de defesa naquele local. O alta frequência ele não é indicado para inflamação de estruturas internas, como tendão, músculo, articulação, porque o alta frequência não consegue atingir essa profundidade. A gente trabalha a nível superficial por conta disso, certo? Sobre o efeito térmico, tem uma informação bem importante para a gente. Segundo o Miedes, o efeito térmico obtido pelo alta frequência é inversamente proporcional à superfície do eletrodo. Isso significa que quanto menor for o eletrodo, a superfície do eletrodo que vai estar em contato com a pele, maior será o efeito térmico. Então, mais calor a gente vai gerar. Quanto maior for a superfície, menor vai ser o efeito térmico. Por conta disso, esse eletrodo aqui, que é o eletrodo fulgurador, a gente precisa ter muito cuidado com a sua utilização, porque ele pode gerar queimadura, porque o ponto térmico ele vai ficar concentrado em um ponto ali bem específico. Se a gente coloca uma intensidade mais alta, se a gente deixa um tempo maior desse eletrodo em contato, né, com a pele, a gente vai promover uma queimadura, porque o efeito térmico vai ser muito alto. Em contrapartida, se a gente tiver um eletrodo de uma superfície, né, maior, a gente vai ter, né, esse efeito térmico muito diminuído. E quando eu falo, né, que a gente precisa ter uma atenção mesmo especial para o eletrodo fulgurador, é porque normalmente nós utilizamos esse eletrodo após a extração. Então, a gente fez a limpeza de pele, após a extração a gente vai e aplica ali, né, o fulgurador naquelas lesões ou uma acne inflamada, às vezes teve um sangramento, fez uma extração, sangrou, aí a gente vai e aplica o fulgurador ali. Então, perceba, o ponto térmico desse eletrodo, ele vai ser maior. E naquela área ali, a gente já teve uma lesão. Então, a gente não tem essa camada córnea protegendo. Ali já foi lesionada, aquela pele foi lesionada. Então, a lesão que a gente vai gerar, ela ainda vai ser muito maior. Por isso que a gente precisa ter uma atenção muito especial quando a gente vai utilizar o fulgurador.
tanto na pele íntegra quanto em uma pele que já foi lesionada, que já houve ali uma lesão, porque aquela parte ali não vai estar protegida e a gente pode agredir muito mais. E aí vem, né, pode gerar uma hipercromia, pode gerar, né, um processo ali que a gente quer evitar. Então tenham cuidado. Um outro ponto, né, que eu também quero falar e compartilhar aqui com você é que diz a lenda que esse eletrodo, né, o fulgurador, ele pode ser utilizado para remoção de acrócordons. E a técnica utilizada é colocar uma camada, né, que vai proteger a pele e deixar só o acrócordon ali sem proteção, para que a gente venha com esse eletrodo fulgurador e a gente carbonize esse acrócordon e depois ele vai cair. Então, tem pessoas, né, que até utilizam essa técnica para poder fazer a remoção. Eu mesmo tenho um monte aqui. E aí é esse caso que eu quero te contar. Um belo dia, eu falei, vou testar. Não tenho jato de plasma, tenho aqui meu alta frequência, vou testar aqui em mim. E aí fui testar, na verdade eu ia testar em minha irmã, né, mas ela não aceitou. Aí eu fui testar em mim. Então, o que foi que eu fiz? Eu não isolei a área e fui com o alta frequência, porque na minha cabeça o alta frequência não ia queimar. Falar queimadura com alta frequência, pelo amor de Deus, vão inventar outra coisa aí, porque esse alta frequência não queima não. Era isso que eu pensava. Aí eu falei, mas eu vou testar. E aí testei, né? E aí intensidade máxima. E eu posicionando nos acrócordons que eu tinha. Resultado disso, tomei uma queimadura bem bonita, doeu muito na hora, porque eu não passei anestésico, não passei nada. Então doeu, o processo é muito demorado, não é como o jato de plasma que a gente vai ali rapidinho e o negócio já tem o efeito. Como eu falei, né, os parâmetros são diferentes. Então, se o equipamento não foi feito para aquilo, mesmo, né, que tenha propriedades que sejam parecidas, mas os parâmetros não são. Então, isso vai gerar lesão e mais desgaste pra gente. Porque eu fiquei mais de 1 hora em um só para poder tentar ter alguma coisa. Não foi 1 hora, não. Foi menos. Mas é que eu exagero um pouquinho nos tempos aí. Mas eu fiquei um tempo considerado, né? Um tempo grande para poder conseguir carbonizar um acrócordon. E depois acabou o quê? Gerando uma queimadura. Então, cuidado, isso aqui é um alerta para que você entenda que o alta frequência queima. Então, tenha cuidado. Quanto menor a área, a gente volta aqui, ó. Eletrodo de pouca superfície, então quanto menor a área do eletrodo, mais efeito térmico ele vai gerar e mais risco de lesão, mais risco de queimadura. Então, se for utilizar, é rápido, é rapidinho. Agora, se a gente utiliza, né, o eletrodo com uma superfície maior, aí a gente já pode, né, levar um tempinho maior na aplicação. Mas tenham cuidado, certo? Principalmente depois da extração, que a gente adora usar ele aqui, né? Então tenha cuidado, porque aquela área ali, aquela pele, ela já foi lesionada e a gente pode, né, gerar uma queimadura, gerar uma hipercromia e não é isso que a gente quer. E aproveitando que a gente já está falando sobre limpeza de pele pós-extração, tem um outro efeito aqui que é maravilhoso do alta frequência, que é a coagulação de sangue. O plasma consegue ativar proteínas que vão fazer com que a coagulação do sangue aconteça de forma mais rápida. E tem estudo mostrando que o plasma DBD é excelente com essa coagulação. O alta frequência foi utilizado 15 segundos e a gente já teve um efeito ali maravilhoso para a coagulação do sangue. Até falamos um pouquinho sobre isso, mas em um processo de ferida, de lesão, de reparo tecidual, o alta frequência ele também vai estimular o colágeno, mas é importante a gente lembrar que em pele íntegra não tem indução de colágeno, certo? Então, aplicar o alta frequência achando que a gente vai estimular o colágeno em uma pele íntegra, isso não vai acontecer. Somente no processo de reparação tecidual que a gente consegue esse estímulo de colágeno. Com a utilização do alta frequência, a gente consegue também favorecer a permeação de substâncias. O plasma, ele quebra as ligações dos corneócitos e com isso a gente deixa a pele mais permeável. Então a gente aumenta a permeabilidade cutânea,
favorecendo a permeação de substâncias, mesmo que essas substâncias elas não sejam encapsuladas, certo? Só que tem um outro ponto, a gente também não sabe até que ponto dura esse efeito. Então, a gente aplicou o alta frequência aqui, e aí essa permeabilidade ela vai ficar alterada por 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 10 minutos, 20 minutos, a gente ainda não sabe, mas que facilita, facilita. Então aplica aí o alta frequência e já vai permeando ativo nos clientes. Um outro efeito que eu adoro é o aumento da hidrofilicidade. Hidrofilicidade significa o aumento da maleabilidade, da absorção de água. E tem um estudo mostrando que a aplicação do plasma DBD de 1 minuto aumenta consideravelmente a maleabilidade do tecido. Então, se for fazer um tratamento para hidratação, aplica o alta frequência. Olha quanta coisa aqui a gente pode fazer. Só com esses efeitos aqui, né? Já vai dando várias ideias e possibilidades de aplicação do alta frequência em diversos protocolos. Estou mentindo? É claro que não. Eu escuto você falando daí, viu? Daí eu tô escutando você falando assim, é claro que não, Nath! Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Eu adorei. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui que eu vou ter o maior prazer em te responder. E eu te espero na próxima aula. Beijos!